igreja tem uma história. Toda igreja tem sua trajetória. Aqui veremos um pouco da nossa história. Eu conheci essa igreja quando eu fui trabalhar na casa da irmã Isaura. Eu fui trabalhar lá, eu estava esperando o Alexandre, estava com 6 meses de barriga, ela estava querendo uma pessoa que ou já tivesse uma criança, ou tivesse esperando uma criança para ficar junto com o Benjamin, que é o filho dela. Aí eu fui lá, ela me aceitou, o marido dela, gostaram de mim, e eu fiquei lá. Eu já tinha aceitado Jesus, vamos falar a verdade, né? Mas aceitei Jesus por aceitar, né, pastor? Continuei e nada. 11 anos que eu levei para me batizar. Me batizei através de um testemunho marcante na minha vida. Que se eu pensar de botar a bolsa no ombro e dizer assim, vou sair, nunca mais quero sair, saber de igreja. Mas eu olho para os pezinhos da minha filha mais velha, eu não posso fazer isso, pastor. Porque foi uma bênção muito marcante na minha vida. Eu tenho certeza que foi os pezinhos da minha filha que me fez eu estar na presença do Senhor até hoje. Nunca mais eu esqueço. O Senhor viu os pezinhos da sua filha nascer assim. O Senhor ficar 4 meses no Rocha Faria, botando gesso numa perninha, tira, bota na outra e o pé. E quando eu fui lá no Salão da Bênção, onde eu moro hoje, na minha casa, ali com uma oração só, pastor, a minha filha saiu com os pezinhos assim. Porque a fé que eu entrei ali, gente, eu só entrei falando, a minha filha vai sair daqui hoje curada. A irmã Isaura pegou ela, pegou aquele azeite ungido, né? Quando ela ia começar, o pastor Francisco Dias chegou, ela falou assim, foi Deus que te mandou aqui. Segura a minha neta aqui. E ela foi passando o óleo assim, né? O pezinho dela era assim, ela botando ali. Calçou o sapatinho e falou assim, Maria, eu falei mesmo assim, eu vou repetir o que a senhora vai falar para mim. A senhora ia dizer que ela vai ficar curada. Ela já está curada. Aí o pastor falou assim, que fé, hein? Ela já está curada. Minha filha já está curada. Tenho certeza que esse pezinho que está dentro desse sapatinho já está assim. Eu cheguei em casa, eu não tive curiosidade de tirar o sapato para ver, né? Não, deixei ela. Fui dar banho nela, comecei a tirar a roupinha dela de cima para baixo. Se é outra, começava pelo sapatinho, né? Vou ver se curou mesmo. Ah, pastor, quando eu tirei o sapatinho da minha filha, que eu vi o pezinho dela assim, eu me ajoelhei na beira da cama, abracei com ela e falei, Senhor, eu te aceitei há 11 anos. Eu ainda não selei a minha fé contigo. Mas de hoje em diante, eu estou jogando tudo pro alto. E o próximo batismo, eu vou ser a primeira a levantar minha mão naquela igreja. Eu amo essa igreja, gente, de coração. Para essa igreja ser construída aqui, ela veio lá da Camanducaia, o local era pequeno, não estava mais acomodando o número de pessoas. Então aí a irmã Isaura,
começou a pedir a Deus um canto, um local para construir uma igreja, para poder reunir com o povo, até mesmo porque o número de pessoas estava ficando grande. E aí, segundo o pedido que ela fez, Deus concedeu este lugar aqui, e aqui nesta rua foi construída essa congregação, na época conhecida como Casa da Bênção, e foi construído aqui através de muito esforço, de muito trabalho. As mulheres na época, que era mão de obra com quem se contava, as mulheres, elas foi que começaram, se empenharam e elas capinavam, elas começavam a ser o servente da obra. Arrancamos muito matinho aqui dessa terra aí. E levantou a igreja. Então, e essa igreja foi levantada com muito sacrifício. O dinheiro que entrou aqui era dinheiro de contribuição, de pessoas que frequentavam esse lugar, chegavam a este lugar, recebiam a sua bênção e a sua vitória, retornavam para abençoar a obra. Então foi construída através de cantina, e aí a gente chegou ao ponto que chegou, e nós tínhamos como pastor presidente o pastor Francisco Dias. Quem me batizou foi o pastor Francisco Dias. Ele me batizou lá no Jabu. Simpático. Ele era assim, igual o senhor. Ele não escolhia, não. Era senhora, e do mesmo jeito que ele abraçava uma nova, ele abraçava as senhoras também. Ele era muito carinhoso, entendeu? Muito mesmo, muito mesmo. Gostava de todos. Ele tratava todos igual, pastor Gilberto. Tanto é que no dia que ele morreu, no mesmo dia ele esteve lá em casa com a esposa. Quando foi à noite, a gente recebeu a notícia que ele tinha morrido. Parece que ele foi lá para se despedir. E ele foi quem, junto com a irmã Isaura, agilizou tudo, comprou terreno, entendeu? Apesar de a irmã Isaura estar assim, colocada por ele mesmo na direção de tudo, mas era ele que estava no controle. E aí a irmã Isaura construiu junto com as irmãs aqui, a gente tinha os trabalhos, os cultos se reuniam aqui, era tudo muito uma bênção. E a gente ficou, através de oferta, através de contribuição, entrou. Essa igreja aqui foi levantada através de contribuições. O povo ajudou, a comunidade ajudou, e aí a irmã Isaura pôde concluir o desejo dela, que era de ter uma igreja, um canto para reunir. Um canto para reunir o povo, e o povo vinha mesmo, e tinha aqueles cultos, tinha aquelas reuniões, entendeu? Que era realmente uma bênção. Bom, quando eu cheguei aqui na igreja, assim, por volta de em 86 ou 87, né, a igreja era pequena, né? Depois foi reformando ela, mas ela era pequena. Segunda-feira tinha uma corrente, né? Às segunda-feira, e de libertação, e com os obreiros, com todos o pessoal do ministério, com o pastor também, o pastor Nilton, todos os obreiros. E aí a gente fazia aquela corrente, a corrente ia lá na rua, né? Ficava assim, igual um caracol, muita gente, porque tinha também a irmã Alice aqui, né? E o pessoal gostava muito da revelação que Deus dava para a irmã, e a irmã falava para as pessoas, né? Então as pessoas gostavam muito, vinha, enchia a igreja, ficava cheia, pessoas que vinham de outro lugar, bem longe, lá Laranjeira, lá de baixo da cidade, vinha aqui, né? E aí a igreja foi crescendo, ela era pequenininha, ela foi crescendo com as pessoas contribuindo, né? Essas pessoas que moravam bem longe, trazia para a irmã Isaura e para a igreja, né? E a irmã Isaura, que era também ela tomava conta, né?
da igreja. Não era pastor Nilson ainda, era a irmã Isaura. Depois veio Francisco Dias, né, e ficou ali. Aí depois o pastor morreu, né, e aí ficou pro pastor Nilton, né, a irmã Isaura foi lá e falou pro pastor Nilton, e ele veio para ficar na igreja, e ele ficou na igreja, ele, pastor, e ela como também a dirigente, né, junto com ele, e ficar os dois juntos fazendo a obra aqui na igreja. Então eram muitas mulheres, fazendo a obra de Deus. E começou as mulheres tudo trabalhando, fazendo a obra aqui, fazendo as coisas e tudo. Depois a igreja foi crescendo, né? Aumentaram um pouquinho. Aí a cozinha também ainda era pequena lá embaixo, mas depois aumentou, aí depois se manchou, né? Aumentou um pouco aquele salão lá aqui em cima, né? E os cultos que eram em segunda-feira e os domingos, consagrações sábado, e a gente participava dos cultos, das consagrações. Era muito bom, né? Era muito bom a igreja. Quando eu vim para cá, eu via que eu ainda estava passando por muitas lutas, dificuldades, né? Assim, com meu marido, né? E tudo, mas quando eu vim, aí o Senhor foi trabalhando na minha vida e dentro da minha casa, então libertou ele, né? Graças a Deus. E eu tenho muito, amor por essa igreja. Eu tenho, porque quando eu vim para cá, só Deus sabe como eu vim e como Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus primeiro e pela igreja, pelo povo todo aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus. Falar do pastor Nilton, não consigo. Pastor Nilton era um homem de oração, amável. Ao mesmo tempo que ele era amável, ele era rígido com algumas coisas. Na maioria das vezes, nos sentíamos muito protegidos com ele, mas ao mesmo tempo que ele dava aquela proteção, ele dava a correção. Porém, assim, era um homem de Deus exemplar. Quem conheceu o pastor Nilton, eu acho que não pode esquecer, porque com toda a sua dificuldade, é um homem de Deus. E a mim, particularmente, foi meu maior professor. Que desde que eu cheguei na igreja, ele já me chamou para acompanhar ele. Então, eu tive a oportunidade de sair com ele, ia para a casa dele, conhecia a família dele. Então o pastor Nilton era um homem que é aquela situação. Deus, ele encaixa, Deus coloca as pessoas adequadas, as pessoas certas. Então o pastor Nilton, tem hora que ele, até mesmo comigo, tem hora que ele me arrasava. Ele era bem assim, arrasava. Mas daqui a pouco ele chegava e te abraçava, meu filho. Já não era mais o mesmo, já era diferente. Mas como até o nosso irmão Dinho falou uma vez, era a maneira que ele tinha de nos corrigir, de nos instruir. Um homem que a alegria dele era chegar no culto e um culto alegre. Quando o Espírito Santo agia na igreja, então, aí era alegria a bordo dele. Então, ele deixou um legado muito grande, porque tem muitos pastores aí hoje que foram por ele. Eu até podia citar alguns nomes aqui, mas obreiros. Então, o tempo que ele ficou aqui, o tempo que ele esteve, o tempo que eu o conheci ele em 89. Quando eu cheguei aqui, foi ele que me recebeu lá no Jabu. Mas tudo tem sua época. Tem seu tempo, tem o seu propósito. E um tempo ele teve o seu ministério encerrado, porque ele foi tratar de outro assunto, foi tratar com Deus. Aí eu já não posso falar mais, porque é com Deus, assunto de Deus eu não posso falar. Mas tenho certeza que ele foi para os braços do Senhor, isso eu tenho certeza. Então, é que eu falei, falar dele, eu não tenho nada que falar dele, mas sobre ele eu tenho muito mais coisa para falar. Eu agradeço a Deus, porque foi o meu primeiro pastor, né?
que não. Então, meu amigo me levava para casa dele, até quando uma vez aqui, às vezes, eu vou falar um segredo para vocês. Às vezes tinha culto aqui e eu não podia ficar bem pro culto, tinha que ir para casa dele, ele mandava me chamar. Ele era assim. Então não tenho, eu vou falar aqui, vou falar a vida toda, aí não vai dar. É isso que eu tenho que falar sobre o pastor Nilton. Então o pastor Nilton ficou muito debilitado a nível saúde. Durante os nossos cultos, orações, momentos de comunhão, Deus sempre usou alguém para falar, que enviaria um novo povo, alguém para assumir. Deus sempre deu esse norte, sempre houve essa profecia. Então ficamos sem a esperança de ter alguém. Deus sempre falou em relação a isso. Então, a nível usos e costumes, era bem fechada. A situação não era aquela coisa de cheguei e fiquei à vontade. Não havia um certo equilíbrio, havia uma rigidez muito grande. E nesse período que houve essa transição, a gente acabou absorvendo, mesmo que existia na palavra, sem aquela lista do teto até o chão de não pode e sem motivos. Em diaconato daquela época, né, a gente não fazia distinção entre solteiro, né, e casado. Então, assim, havia as meninas que eram solteiras, que eram diácono, diaconisas, né, e também o tanto para homem como para mulher, né, que naquela época o pastor Nilton levantava. Então ele sentia de Deus, chamava, não havia um ensinamento para a gente, olha, vocês vão fazer assim, assim. Não, a gente bem que aprendia na prática, né, do decorrer do culto, né, ou do culto de libertação. A gente tinha o culto de libertação, onde havia as campanhas que eram feitas, então as diaconisas ungiam, né, havia o corredor onde as pessoas passavam para receber a unção. Havia também a campanha do quilo, naquela época também era da mesma forma, assim, no culto de libertação. Nós tínhamos também os ensinamentos, que é o culto de doutrina, né, que eram feitos às quinta-feiras, que a gente teria que estar presente, mas o pastor Nilton sempre focava naquela época sobre os dízimos e as ofertas. Ele não aceitava também que os obreiros fossem relapso nessa parte, né, de dízimos, oferta, uniforme. Nós usávamos jaleco no culto de libertação para poder fazer as distinções, né, das obreiras, dos obreiros, né, da igreja, né, e funcionava assim. Então o pastor Nilton pegava e chamava, levantava, ungia, apresentava a igreja, e a partir daquele momento exercia a função de diácono e diaconisa, né? É bem diferente de hoje, que hoje quem entra, né, já tem um ensinamento, né? Ele não gostava também muito andando pela igreja, chamava atenção, pedia para que os diáconos mantessem, né, a ordem, tudinho da igreja, e assim funcionava a obra do Senhor em 1997, né? Foi o ano que eu entrei aqui, né, e continuam pela graça do Senhor, né, caminhando, fazendo a obra do Senhor, né, assim como Deus tem nos direcionado através dos nossos pastores. Amém? Bom, sobre o louvor, até então aqui não tinha. O pastor Nilton, ele escolhia as pessoas que vinham visitar de outra igreja. E quando vinha cantor, ele aproveitava, quando vinha uma irmã que cantava, adorava um corinho de fogo, né? E dizia que tinha que ser bem quente. Se não fosse bem quente, não servia. Ele mandava cantar novamente, mandava outra pessoa cantar. Até então, ele escolheu, né, 3 irmãs. Ele falou, não, tem que ser daqui. O louvor tem que sair com as irmãs daqui, com os irmãos daqui. Então vamos escolher. Aí, automaticamente, ele pegou Linda Cia, Carla Andréia e Márcia. E disse, a partir de hoje, vocês vão fazer o louvor. Mas sempre que ele pedia para cantar o louvor, tinha que ser corim de fogo. Tinha que ser corim de fogo, porque se não fosse, não adiantava nada, né? E todo mundo vinha e aparecia pandeiro, e os irmãos já vinham trazendo, e tinha triângulo, e tinha o irmão, que era o esposo da irmã Maria Viana, e ele tocava. Ele tocava, acompanhava quem estava cantando, e naturalmente nós 3
como for escolhido por ele, e ele tocava. Logo após foi o meu esposo, né, o irmão Genival, que ele foi e acompanhando o esposo da Maria Viana, né, e ele tocava com a gente. E continuava sobre o louvor, e logo depois ele teve a visita, o irmão pastor Gilberto com as esposas e as filhas, que chegaram aqui, e automaticamente o pastor Nilton pediu para que o pastor Gilberto fizesse parte, né, desse ministério. Então logo convocou ele para que ele pudesse escolher mais pessoas para fazer o louvor, e a gente formou o grupo Dom Maior. Assim, eu nasci nessa igreja. Essa igreja, assim, eu tenho as melhores recordações da minha infância, né? Eu lembro que muito novo eu vinha com o pandeiro, né? Na época dos corinhos, né? Que a gente tocava corinho, trazer meu pandeiro. Eu lembro, assim, de muitas reuniões, né? Muitas visitas, muitas coisas que minha mãe me levava. Eu fui crescendo nesse ambiente. Eu me lembro que na época, né? Eu ficava doido olhando assim os bateristas, né? Tinham muitos. Meu irmão foi baterista aqui na igreja quando eu era muito pequeno. Assim, depois eu vi muitos bateristas, e eu tinha um desejo muito grande, só que era muita gente e eu não conseguia tocar. Então eu comecei a ir para as saídas das irmãs. Na época tinha muitas saídas, né? Na época o presbítero Genival me ajudou muito. E aí eu comecei a tocar, né? Então, passei por todas as fases do Ministério de Louvor. Dom Maior na época, né? Me lembro quando o pastor Gilberto, sua família chegou aqui, chamava de gaúcho na época. E, enfim, passei por todos os momentos, fui liderado pelo pastor Gilberto muitos anos. Eu lembro que eu chorei bastante quando ele saiu, porque ele era uma referência. E ele teve uma paciência muito grande comigo, que eu sempre chegava atrasado nos ensaios, mas também eu era mais novo, né? Então ele cuidou muito de mim nessa época. Passei, fui liderado pelo Roberto, fui liderado pelo Carlinhos. O Roberto foi uma benção também na minha vida, o Carlinhos também. E aí eu assumo o Ministério de Louvor. Eu tenho essa possibilidade, essa honra de assumir o Ministério de Louvor. E agora eu estou na liderança, né? Nós fomos procurar o nome, Dom Maior já existia, porque nós estávamos com um projeto, né, de poder gravar, um projeto mais voltado mesmo para gravações, né, louvores que Deus foi dando. E aí nesse momento nós oramos ao Senhor e fizemos uma votação, né? Os componentes trouxeram o nome e surgiu o nome Céu em Nós. A partir daí nós conversamos com o pastor permitiu, e nós mudamos o nome do Ministério de Louvor de Dom Maior para Céu em Nós, porque já existia um Ministério de Louvor, né, nessa época. E aí, a partir daí, nós estamos andando, né, na direção do Senhor, e é isso. Eu queria dizer que eu estou nessa obra há 24 anos, desde 1997. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei o pastor Nilton, que era o pastor presidente desse campo, e eu me identifiquei muito com essa obra. O pastor Nilton sempre foi um homem respeitoso, dedicado, um homem que sempre trabalhou em prol da Igreja O Brasil para Cristo. Na realidade, a nossa igreja, ela não tinha uma característica de O Brasil para Cristo, porque nós só conhecíamos o Brasil para Cristo do Parque São Jorge e o Brasil para Cristo do Arnaldo Eugênio, onde hoje se encontra o pastor Lissandro Parreira. Chegou um tempo, veio a família do pastor Cunha para a Igreja Brasil para Cristo, mas na frente do pastor Cunha veio o presbítero Gilberto Cunha, né, que veio morar aqui na Cesário de Melo. Ele foi trazido aqui a essa igreja pelo saudoso pastor Sérgio. E aí se iniciou um processo de mudança.
Nosso saudoso pastor Sérgio trouxe o presbítero Gilberto Cunha, e aí que nós viemos saber que essa família era proveniente do Rio Grande do Sul. E nós não tínhamos o conhecimento que no Rio Grande do Sul tinha a Igreja Brasil para Cristo. E essa família, ela já era do Brasil para Cristo há muitos anos. Tanto é que o pastor Gilberto Luiz Cunha, hoje o nosso pastor Gilberto Luiz Cunha, foi nascido na obra, desde o seu nascimento, que ele era e é até hoje o Brasil para Cristo. O pai dele, pastor Cunha, um pastor que passou por aqui também, mas depois o nosso pastor, o nosso presbítero, veio a ser consagrado pela nossa convenção do estado do Rio de Janeiro a pastor. E começou algumas mudanças acontecendo aqui na nossa igreja. Não que o pastor Gilberto tenha mudado, mas com a permissão ainda do pastor Newton, o processo de mudança começou a acontecer. E hoje nós temos a nossa igreja, o Brasil para Cristo no Parque São Jorge, sendo liderada, presidida pelo pastor Gilberto. Por quê? Assim que o pastor Newton passou para o Senhor, tivemos uma eleição aqui na nossa igreja. Tivemos uma prévia antes, onde foram participados dessa prévia. O pastor Luiz e o pastor Sérgio foram participantes dessa prévia e participantes dessa eleição. E o pastor Gilberto, ele foi eleito pastor presidente. Inclusive foi mencionado pelo pastor Elisandro Parreira que desde então foi a melhor eleição, a melhor transição que ele já tinha participado dentro de uma igreja, porque o povo tinha verdadeiramente escolhido o pastor Gilberto para ser o pastor presidente. Nós até hoje estamos sendo presidido, orientado e apacentado pelo pastor Gilberto Luiz Cunha. O pastor Gilberto é um homem de Deus, um homem voltado para a obra de Deus, dedicado, e ele é integral nessa obra. Ele trabalha com afinco. Nós sabemos que a nossa igreja, como ela não tinha uma identidade, uma característica do Brasil para Cristo, e essa característica foi implantada através do nosso pastor depois que ele foi eleito. E essa família que veio do Rio Grande do Sul, pastor Gilberto, um homem casado com a pastora Simone, tem 4 filhas, hoje são vários netos. Essa família cresceu. Eu acho que hoje ele é mais carioca do que gaúcho, porque ele tem muito tempo aqui nessa obra, passou por diversos lugares, mas aqui ele fixou residência, e Deus cumpriu com a sua profecia de trazer esse homem junto com essa família e manter a nossa obra num caminho, não que o pastor Gilberto quisesse, mas num caminho que Deus queria que fosse assim. E hoje nós glorificamos, exaltamos a Deus, porque a palavra dele foi cumprida através dessa família. O nosso pastor, ele é um pastor que quando ele chegou aqui na nossa igreja, a gente tinha uma expectativa de mudança. Ele veio com a sua família e chegando aqui, ele começou a trabalhar, depois que o nosso saudoso pastor colocou ele sobre a responsabilidade dessa igreja. Ele começou a trabalhar, não em fazer mudanças, coisas diferentes, para mostrar que ele sabia fazer, mas aquilo que Deus colocava no seu coração, para ele ter a noção de como liderar essa igreja. Então a gente vive a palavra e graças a Deus nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos um pastor que se preocupa com aquilo que as suas ovelhas têm, que recebe. Ele tem uma preocupação com a nossa escola dominical, que antes era um pouco difícil trazer os membros para a escola bíblica dominical. Hoje, graças a Deus, na sua gestão, nós temos uma EBD ampla,
Tem essa linha das crianças, tem dos adultos, dos jovens, e a gente aprende a palavra. E nós somos gratos a Deus por isso. O nosso pastor Gilberto, ele nos orienta a não pescar no aquário de alguém, né? Uma vez que a pessoa já é cristã, a pessoa tem que ficar em sua igreja, naquela de origem. E se por um acaso vir sim de outra igreja querer congregar conosco, ele tem todo um carinho de saber o que e por quê. E caso você tenha algum problema na outra igreja, você vai se conserta com seu pastor, aí sim você faz parte da nossa igreja, porque é assim que nós aprendemos com ele e é assim que tem que ser. Tá? A preocupação do nosso pastor em os membros não visitarem outra igreja é por não perder as características que a igreja tem. Entendeu? Nós aqui nós aprendemos de uma forma e lá pode ser de outra, mas ele não proíbe em momento algum de qualquer membro seu visite, pregue ou vá fazer alguma coisa em outra igreja, participe de alguma coisa. O pastor Gilberto, para mim, é um exemplo, embora seja um homem metódico, sistemático e detalhista. É uma bênção para as nossas vidas. Através dele, essa igreja acompanhou mudanças estruturais, mudanças no sistema, como nós conhecemos através do sistema membros. A parte financeira também recebeu melhorias no tocante ao controle. E também foi implementado o grupo de crescimento, o GDC, que semanalmente tem sido uma bênção para as nossas vidas. Nós somos alimentados, temos a oportunidade de compartilhar experiências, compartilhar a palavra. E realmente a vinda do pastor Gilberto com a sua família foi de fato extremamente edificante para todos nós. Então eu posso recordar que, se eu não estou equivocada, parece que foi no ano de 2011, em que o pastor começou a relatar para a igreja que ele tinha um sonho de trabalhar com esses grupos pequenos, ou pequenos grupos, e nós tínhamos um culto de oração às terças-feiras, e desse grupo de oração ele passou a fazer um grupo de estudo, e ele foi aplicando, foi falando com a gente a maneira que ele queria que fosse trabalhado. E ele trouxe para o nosso meio um sonho que nós pudemos viver com ele. E ele começou a relatar o que ele queria. Nós começamos a trabalhar objetivos. Foram 3 anos, se não estou equivocada, que nós estivemos estudando. Até que teve 1 ano que nós ficamos estudando ou ainda aprimorando na casa do pastor, onde ele levantou lideranças e ele pôde estreitar mais os laços com os líderes, para passar para os grupos. E nesse mesmo tempo, nós começamos a elaborar frases, textos, que fomos enxugando, que viraram frases. E dentro dessas frases, claro, bíblicas, nós começamos a tirar nossos objetivos, que é até hoje, que é comunicar, compartilhar, cuidar, conscientizar e crescer. E foi tão importante, e está sendo tão importante, que nesse período que nós tivemos de pandemia, nós não podíamos estar em comunhão dentro da igreja. Mas foi através desses pequenos grupos que continuamos a nossa comunhão, continuamos a estudar a palavra, pudemos, até mesmo foi uma experiência muito boa, porque através dessa maneira que nós fizemos, de pequenos grupos, que pudemos transmitir nossos cultos, né? E alcançar almas que talvez a gente nem imaginava que pudesse. Então, assim, foi um sonho que nasceu no coração do pastor, e ele trouxe e conseguiu implantar, e nós entendemos. E aí estamos no mesmo barco até hoje e estamos caminhando e podemos crescer muito mais. Em torno de 6 anos atrás, quando foi implementado o GDC na igreja, né, o pastor tirou do papel e implementou o GDC na igreja. Acho que as pessoas tomaram meio que um susto, né? Eles não estavam esperando essa mudança, né? Que foi uma mudança, um modelo novo de adoração a Deus nos lares, né? Então ficou meio complicado para algumas pessoas. Umas não aceitaram, outras não entenderam.
Eu vejo que hoje em dia a aceitação está um pouco melhor, né? As pessoas estão participando mais, estão frequentando mais, todas as quartas, 7h30 da noite, né? Mas nem todo mundo pode o mesmo horário, então cada grupo se adequou da melhor forma para que seus participantes pudessem frequentar, né? Pudessem estar presentes, pudessem ser parte desse modelo novo implementado na igreja pelo pastor Gilberto. Né? E o GDCC é uma bênção, acho que o GDC é uma bênção na vida de todo mundo. Eu, quanto líder e quanto participante, eu posso falar que tem sido grande bênção na minha vida. Né? Tivemos pessoas que estão, que não estão mais, que foram frequentadoras assíduas do GDC. Por exemplo, a irmã Glória, que, né, já está com pai, né, no reino dos céus. E assim, é um grande ganho para a nossa vida, você poder praticar os 5 Cs que são os objetivos da nossa igreja, né? Que é comunicar, crescer, compartilhar, conscientizar e cuidar, né? Então a gente procura fazer isso no GDC, compartilhar e se tornar uma família, se unir numa função de uma família. No meu GDC, eu vou puxar um pouquinho, né, o sardinha para o meu GDC, a gente diz que não é mais um grupo, nós somos uma família, ali nós compartilhamos, dividimos, crescemos e nos unimos em prol do reino dos céus. Em dezembro de 2020, eu recebi uma missão do pastor que foi legalizar o terreno da igreja para começar a construção. E aí, eu fui verificar a documentação e a escritura anterior à nossa estava com um erro. E esse erro era no CPF do vendedor, de quem vendeu para a igreja. Mas tinha um problema. Ela foi feita em 1979. E aí, existem algumas formas de corrigir um documento desse, de forma administrativa, uma ação judicial, no último caso. E aí, a gente começou a tratar com o terceiro ofício de notas lá do centro da cidade. E eu liguei para lá, né, já falando, ó, em 1979 foi feita uma escritura, está errada, a tabeliã da época, aí a pessoa falou, ela está viva. Ela está viva, a doutora Sônia está viva, a tabeliã Sônia está viva. E aí eu não acreditei, mas eu não poderia fazer nada, por quê? Porque eu não tinha procuração nem documentos para agir em nome do antigo proprietário. E a senhora Eunice e o seu esposo foram super parceiros. Em janeiro de 2021 foram à minha casa, a senhora Eunice foi à minha casa, levou a procuração, levou a documentação, e aí eu tinha poderes para agir em nome deles, para corrigir esse problema. Em fevereiro, eu já estava com esse documento corrigido. Contei também com a ajuda do Vitor, né, meu esposo, que me ajudou a ficar indo lá no centro, né, perturbando, que eles estavam demorando para liberar o documento. Em abril de 2021, a gente deu entrada no RGI, do documento corrigido, da escritura da igreja e o pedido de RGI. Mas só que o RGI não era mais o 4º RGI. Era o 12º RGI. A vida toda foi o 4º e mudou. E adivinha, o 12º RGI é perto do Açaí, próximo à minha casa. Então nada acontece por acaso. Demos entrada no 12º RGI em abril e em maio nós estávamos com o documento anterior corrigido registrado, a escritura de compra e venda da igreja registrados e o RGI em mãos. Então agora, galera, é só botar a mão na massa e construir nosso tempo. Bem, chegou um momento em que nós entendemos que nós precisávamos procurar um lugar de maior visibilidade. Aqui onde nós estamos até então, Deus fez coisas lindas, maravilhosas. É um lugar de milagres, onde Deus fez coisas muito grandes. Porém, nós entendemos que nós precisaríamos dar uma maior visibilidade para tentar, na tentativa de alcançar mais pessoas. Eu chamei, então, o diácono da igreja, o diácono Maciel, e disse para ele, Maciel, verifica aí, vê na redondeza, se tem algum terreno para vender. Eu disse, de preferência, que seja num lugar bom, né? Enfim. O Maciel, na outra semana, eu acho, o Maciel ligou para mim e disse, pastor, olha só, tem um terreno para vender, estava para vender, não sei se está ainda, mas tinha uma placa, é do lado dos prédios, é na avenida. Eu disse para ele, bom, procura saber quem é o dono, vê se consegue o telefone. Ele correu atrás, conseguiu o telefone. Aí eu liguei pro dono do terreno, né? Liguei pro dono do
terreno, era do seu Antônio. Só que quando eu liguei ele estava nos Estados Unidos. E ele disse para mim, liga, se possível me liga daqui a 10 dias, eu acho 15 dias, que era o tempo que ele iria retornar para o Brasil. E nós orando, clamando ao Senhor, pedindo que o Senhor Deus entrasse com providência, que Deus nos dirigisse, nos guiasse. Fizemos reuniões para isso. Inclusive nas reuniões que nós fizemos, eu fui orientado, entramos num consenso, poxa, não vamos falar que é para a igreja. Porque quando a gente diz que é para a igreja, as pessoas pensam que igreja tem muito dinheiro. Não é verdade, não é, pelo menos não é a nossa realidade e a realidade da maioria das igrejas, né? E eu liguei, esperei passar o tempo, liguei para o seu Antônio, ele atendeu. Tem como você me ligar à tarde? Eu disse, tá bom, não tinha falado nada para ele. Aí conversei com ele, mais tarde liguei, ele atendeu, muito educado. Eu gostaria de saber uma coisa, o senhor tem um terreno assim, 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 na Avenida Cesário de Mello? Eu disse, tem. O senhor gostaria de vender esse terreno? Ele disse, olha, o terreno esteve à venda, mas agora não está mais. Eu não vou mais vender. Conversei com a minha esposa, nós não vamos vender, de repente os nossos filhos vão colocar alguma coisa ali, não vamos mais vender o terreno. E o terreno era um terreno muito bom, um terreno grande, enfim. Tá bom. Aí ele perguntou assim, mas você é de corretora? Eu disse, não. Você é advogado? Eu disse, não. Aí me veio na mente, né, a nossa conversa, eu disse, poxa, não é para falar que é da igreja, mas aí eu disse, não, eu sou um pastor. Eu resolvi falar, eu sou um pastor. Nós somos da igreja, uma igrejinha pequena que tem numa rua logo à frente do terreno, uma rua sem saída lá no fundo da rua. E eu sou pastor dessa igreja. Aí ele disse, eu disse, Aí ele disse, tá bom, desligou. Aí ele desligou, no outro dia ele me ligou de novo. Ele me ligou. Aí ele me ligou e disse assim, faz o seguinte, tem como a gente se encontrar para conversar sobre o terreno? Eu disse, tem, claro. E eu havia ficado assim desanimado, porque ele não queria vender, era um terreno maravilhoso, na avenida, pertinho da igreja, poxa, tudo de bom. Nem tinha ideia de preço. Aí ele disse, modelo, o senhor pode nos encontrar no shopping em Bangu? Eu disse, posso sim. Aí eu fui, cheguei no shopping Bangu, na praça de alimentação. Eu cheguei lá, ele estava com o advogado dele, tinha um senhor lá que era o advogado. Ele levou a documentação do terreno, né? E aí ele disse, bom, aí o advogado que falou, disse, não, o terreno é tantos R$1.000 o metro quadrado, e papapá, enfim, o terreno, o valor mais ou menos assim, de acordo com a tabela que o advogado mensurou ali, ia sair em torno de 800 mil, 1 milhão. Aí ele falou, eu disse, realmente, eu não posso dizer que o terreno não vale, mas está completamente fora da nossa realidade. Aí ele disse, mas, perguntou de novo, o senhor não é advogado? Eu disse, não. Aí eu disse para ele assim, se eu conseguir ser pastor, já tá bom demais. Eu disse, eu sou pastor. Aí ele disse, tá bom. Aí ele disse assim, mas pastor, faz uma proposta. Eu disse, seu Antônio, é complicado, porque o valor, assim, o patamar que vocês estipularam, está muito fora da nossa realidade, não tem como. Ele disse, mas faz uma proposta. Aí eu disse, bom, não custa nada, né? Eu disse, olha, o que nós temos é tanto, tem o valor que a gente tinha, que era quase que, vamos botar assim, 20% talvez do valor que ele havia falado, né? Mais ou menos isso. Aí ele, 20, talvez um pouco mais. Aí ele parou, disse, Aí o advogado dele disse, não, isso bom, é proposta, mas é inviável, completamente descabida. Mas ele ficou assim, baixou a cabeça, disse assim, o senhor não consegue mais? Eu disse, não tem eu disse, Antônio, eu estou falando puramente a verdade. Esse é o valor que nós temos.
não temos mais. Aí, na realidade, nós tínhamos 180 mil reais. Eles haviam pedido quase 1 milhão, 800 mil. Aí ele disse assim: pastor, faz o seguinte, vê se o senhor consegue nos dar 220 mil. Aí o advogado quase surtou, né? O advogado assim. Aí ele fez assim para o advogado parar, disse: o senhor tem? Eu disse: senhor Antônio, nós não temos, esse é o valor que nós temos. Eles: não, faz o seguinte, o senhor dá esses 180 de entrada e os 40 o senhor me paga do jeito que vocês entenderem, do jeito que vocês puderem. Eu fiquei assim: bom, esse do jeito que puder, será que é do jeito que puder mesmo? Aí ele disse: não, estou falando, é do jeito que vocês me falam, vê aí o jeito que vocês podem. Depois, e ó, outra coisa, já verifica, eu já vou verificar os 11 reais do terreno, tudo, ver a papelada, vou jogo. O terreno é de vocês. Eu disse: 40 mil, nós tínhamos 180. Aí vim, conversei com a tesouraria, liguei para ele, eu disse assim: São Antônio, a gente poderia fazer 8 de 5? Ele disse: pode. Quer fazer mais vezes? Aí eu disse: não, 8 de 5 tá bom. Aí ele: beleza. Aí eu até fiquei assim, gente, fiquei assim, sabe, tem alguma coisa estranha, né? Alguma coisa diferente. E realmente tinha alguma coisa diferente. Mas tudo bem. Aí fizemos toda a documentação, todos os papéis, não falei nada para a igreja, só pedi para a igreja orar. Marcamos o dia para nós irmos no cartório. Aí o nosso estatuto assina o presidente, o tesoureiro e o secretário, enfim. Marcamos o dia, fomos lá no cartório. Chegamos no cartório, eu, o pastor Jorge e a Simone e o seu Antônio e a sua esposa. Antônio Portugal. Aí fizemos a documentação, tudo, a escrivã saiu para terminar algumas coisas. Quando a escrivã saiu para fazer, literalmente, para trazer para a gente assinar, a esposa do seu Antônio, quieta, não tinha falado nada, começa a chorar. Começou a chorar dentro da sala do cartório. Quando ela começou a chorar, eu pensei: gente, babou tudo. A mulher não vai mais querer vender o terreno. De repente começou a lembrar que ela ia dar para um filho, para uma filha, não sei, enfim, não vai querer fazer. De repente ele meio que obrigou ela, já passou um milhão de coisas pela cabeça. A mulher começou a chorar, não falou nada, ficou quieta, ficou aquele climão, né, aquele silêncio. Aí ela disse assim: sabe por que eu estou chorando? Se dirigiu a gente, né? Assim, não. Ela disse: porque hoje eu estou realizando um sonho. Aí eu pensei, bom, a gente está realizando um sonho, né? Só que ela também estava realizando um sonho. Aí ela disse o seguinte: eu já fui dessa igreja há quase 30 anos atrás. Eu fui dessa igreja, eu aceitei Jesus nessa igreja, me batizei na igreja que vocês estão hoje. Eu fui dessa igreja. E o meu sonho era que esse terreno fosse uma casa de oração, um lugar que alguém construísse, alguma igreja construísse, e Deus proporcionou que a igreja que eu me batizei pudesse ser construída nesse terreno. Então eu estou realizando um sonho. Gente, aí eu enchi os olhos d'água. O pastor Jorge começou a ficar nervoso, a Simone também ficou assim muito emocionada. Enfim, foi uma coisa assim, uma coisa de Deus. Aí deu para entender tudo, por que o terreno custava quase 1 milhão, 800 mil, e eles venderam, fizeram proposta do jeito que a gente podia pagar, porque Deus havia agido. Aí compramos o terreno, fechamos o negócio, convidei ela contou a história dela, da irmã dela, da família dela, né? E aí, inclusive, membros da família passaram a congregar aqui na igreja, a família Portugal, né? Alguns deles começaram a congregar, voltaram a congregar aqui, né? E, enfim, foi uma coisa assim muito forte mesmo. Aí
trouxemos a escritura pública, né, para a igreja, e eu falei para a igreja, gente, aqui está o nosso terreno. No dia que eu dei a notícia, a igreja foi uma festa, foi um estrondo, foi algo muito, muito, muito lindo mesmo. E ali Deus começou algo que eu tenho certeza que tem muito mais ainda para ser feito. Essa é a nossa história. Com muitas lutas, mas com muitas vitórias. Essa é a nossa igreja!